Efizema pulmonar, medo e negação da vida, dificuldade de encarar os obstáculos. O efizema pulmonar representa uma condição especial dos pulmões, caracterizada por um aumento anormal dos espaços alveolares posteriores aos bronquíolos terminais, com alterações destrutivas de suas paredes. Existem várias causas orgânicas para o efizema, entre elas processos infecciosos, fumo e lesões congênitas. Essa doença ocorre com mais frequência nos fumantes. O tabagismo deixa as paredes brônquias estreitadas pelo aumento no número de células e secreção da mucosa. Tais condições aumentam a vulnerabilidade à infecção, bem como a probabilidade de obstrução das vias respiratórias. Os aspectos metafísicos que envolvem o efizema pulmonar estão relacionados à dificuldade de absorção da vida. A pessoa não se assume por se posicionar frente às circunstâncias externas. Tudo que foge ao estabelecimento ou à dinâmica normal da convivência deixa-a apavorada. Ela não tem habilidade de lidar com o inesperado, procura se esquivar dos obstáculos, sente-se frágil e desprotegida, e por isso tem medo de acolher o que vem de fora e resiste às mudanças. Essa mesma condição interna leva a pessoa a adotar o tabagismo, tornando-se viciada em cigarro, sendo ele apresentado como o principal agente físico desencadeador do efizema pulmonar. Convém compreender melhor os padrões interiores que mantêm esse vício. A principal causa emocional do tabagismo é o medo ou a negação da vida. O fumante encontra na sutileza da fumaça expelida pelo cigarro uma leve sugestão de proteção. É como se houvesse um escudo separando a pessoa dos episódios desagradáveis e de certas presenças ameaçadoras. A fumaça do cigarro suavemente distorce a forte expressão fisionômica dos outros. O fumo é responsável pelo aumento da suscetibilidade a qualquer doença infecciosa das paredes pulmonares. Na concepção metafísica, os processos infecciosos estão relacionados às interferências externas no mundo interno. Assim sendo, o fumante sente-se indefeso e por isso se abala facilmente com os episódios desagradáveis da vida. Ele não consegue manter sua integridade social e nem emocional. Consequentemente, torna-se vulnerável às afecções pulmonares, em especial o efizema. O vício de fumar não é mantido apenas pela dependência orgânica da nicotina, mas principalmente pela condição interna de negação e medo da vida. Uma vez resolvidos esses fatores emocionais que mantêm a pessoa dependente do cigarro, será fácil para ela parar de fumar. Existem algumas pessoas que usam o cigarro apenas como fonte de prazer. Nesses casos, o organismo encontra maneiras de reparar a agressão provocada pelo tabagismo. É o que acontece com alguns fumantes que não apresentam nenhuma doença provocada pelo cigarro. Isso é possível devido à capacidade regenerativa do organismo que é estimulada pelas energias produzidas pelo prazer. Tudo que nos proporciona satisfação aumenta o sabor pela vida. Quem estiver bem resolvido interiormente e se utiliza o cigarro, o faz moderadamente. Caso venha a perceber que seu hábito está comprometendo sua saúde, a pessoa consegue parar de fumar com facilidade. Raramente encontramos um fumante nessas condições, porém, alguém que vive bem e sente integrado à vida dificilmente mantém hábitos que possam causar prejuízos à sua saúde. A maioria dos fumantes apresenta fragilidade interior. O vício não é o aspecto causal, mas sim o efeito de uma condição interna abalada. Por isso, mais importante do que combatê-lo é trabalhar as causas, fortalecer o indivíduo, desenvolver a segurança, prepará-lo para os desafios da vida. Desse modo, estaremos dando condições para que a pessoa se encoraje para viver, abra-se para a realidade e sinta-se disposta a encarar a verdade sem distorcer os fatos. Essa atitude tanto é saudável para os pulmões afetados pelo efizema, quanto para preparar o indivíduo a não depender do cigarro para viver. Edema pulmonar. Apego emocional seguido de desmotivação
e perda da vontade de viver. Edema pulmonar significa excessiva quantidade de líquido nos espaços dos tecidos pulmonares e nos alvéolos. Existem vários fatores orgânicos apontados como causas do edema. Dentre eles se destacam infecções pulmonares, insuficiência renal, desnutrição grave, insuficiência cardíaca do lado esquerdo, que provoca o acúmulo do sangue nos vasos pulmonares, possibilitando a passagem de líquido para os tecidos pulmonares e posteriormente para os alvéolos. A causa metafísica do edema pulmonar está relacionada a um apego emocional, seguido de uma decepção muito forte ou até mesmo da perda de algo ou alguém que representa a sua razão de viver. Ao longo da vida, vamos nos apegando às pessoas a quais somos ligados afetivamente. Em alguns casos, isso ocorre com o trabalho ou com os bens adquiridos. Passamos a viver principalmente em função dos outros e deixamos de fruir livremente. Perdemos também a motivação para os outros aspectos da vida. Tudo passa a girar em torno daquele que se tornou o significado de nossa existência. Todos os nossos objetivos ficam atrelados ao personagem principal de nossa convivência. Isso restringe nossa ampla capacidade de realização e nos mantém dependentes do outro. Lutamos para preservá-lo quando, por algum motivo, estivermos sendo ameaçados de perder aquele que se tornou o significado de nossa vida. Desse modo, sufocamos a pessoa, em que, se tratando de bens materiais, nós os superprotegemos. Caso nossos recursos se esgotem ou sejamos acometidos por uma fatalidade, por exemplo, a morte da pessoa, a falência da empresa ou ainda a perda dos bens, nada mais terá sentido para nós. Perderemos o interesse por tudo, não há motivação para nada. Mediante isso, a pessoa entra no quadro depressivo que leva à autodestruição. São condições dessa ordem que comprometem as funções pulmonares e cardíacas. A atitude de prender as emoções e não deixar fluir impede que você se liberte para seguir seu curso natural da vida. O apego é altamente prejudicial para você e para o outro. Ele causa dependências que comprometem a trajetória daquele que permaneceu do seu lado durante o período da existência, como a continuação da vida na ausência do parceiro. Libertar-se é fundamental para renovar o curso da experiência, para manter a motivação e preservar a saúde pulmonar.